que não está transmitindo. Olá! Tutameia começa agora mais uma transmissão ao vivo, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um estudioso que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que a gente está vivendo, a entender melhor esse momento tão dramático, emocionante, eletrizante que a gente vive, para que a gente possa atuar melhor nessa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Gilberto Carvalho, né? Ministro Gilberto Carvalho está aqui com a gente. E já vai ser apresentado com mais detalhes para você que já o conhece, mas a Eleonora já vai fazer a pergunta, nossas primeiras perguntas. Antes eu queria te convidar para levar mais longe essa nossa conversa, né, divulgando essa entrevista entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais, pedindo para que seus amigos, convidando seus amigos a compartilharem, né, para que esse debate chegue mais longe nesse momento tão importante aí para a vida nacional. Lembro que todo esse trabalho, nossa entrevista, fica disponível para você ver, rever, ver com os amigos no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. Tutameia escrito com letras maiúsculas. E ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Eleonora. Ministro Gilberto Carvalho, muito obrigada por estar aqui hoje, nessa noite, conversando com a gente sobre esse momento político crucial do Brasil. E já vou começar perguntando, ministro, que foi ministro da Casa Civil, né? Da Secretaria-Geral, desculpe, da Presidência da República. E vou começar perguntando qual é a estratégia agora de virada dessa campanha. O que vocês estão pensando? Boa noite, Eleonora. Boa noite, Rodolfo. Eu não posso começar a falar com vocês sem antes fazer um reconhecimento enorme do papel que vocês estão desempenhando nessa trincheira que é a Tutameia. Eu acho fundamental essa guerra de guerrilha na comunicação. Eu presto uma homenagem muito profunda, muito séria a vocês, porque eu sei o quanto é importante esse trabalho e sonho que o dia que nós voltarmos a ser governo, corrigiremos um erro gravíssimo nosso, que foi não valorizar adequadamente a imprensa democrática. Para mim, mais do que lei de meios, etc., é importante que um governo que quer ser um governo pedagogo, que é um governo que quer fazer inclusão não apenas econômica, mas também cultural, política, valorize os meios democráticos de informação, concedendo espaço, concedendo as verbas publicitárias, enfim, permitindo a sobrevivência e a afirmação desses meios. Nós estamos, de fato, na reta final, Eleonora, e algumas medidas foram tomadas depois do resultado do primeiro turno. Nós tivemos uma semana um pouco paralisada pela busca de apoios institucionais, de partidos, mas também de movimentos, e nos demos conta também de que era preciso alterar a nossa linha de campanha, porque foi ficando claro e evidente que uma mentira poderia ganhar as eleições, que essa onda maluca de fake news propulsionada pelos robôs fora do país, nós estávamos correndo o risco de ver o povo pobre voltar no seu algoz, o povo pobre iludido por essas mentiras todas, sem o esclarecimento necessário, sem conhecer sequer direito o personagem, votar nele, e a semelhança do que aconteceu em 89, onde os pobres votaram no Collor, agora aconteceu a mesma coisa. Alguém que surge de repente, sem um partido, sem uma história de tradição, ou com uma péssima história, porque com o Bolsonaro não precisamos fazer fake news, só botar as declarações dele e as atitudes dele ao longo desse tempo. Então a campanha resolveu ter uma posição mais clara, mais incisiva, mais demonstrativa do que é o Bolsonaro, de um lado. O Fernando também assumindo fortemente um protagonismo nesse aspecto, de desafiar a covardia do Bolsonaro, a fuga do Bolsonaro, a tentativa dele taticamente de se esconder para, atrás desse mito, entre aspas, se eleger. Então nós estamos chamando ele para a arena, chamando para a guerra, e ao mesmo tempo estamos dizendo para a nossa militância:
Não tem jogo perdido, é tempo de virada. Nós temos aí em torno de 11 dias de eleição. Muita coisa acontece em 11 dias de um segundo turno, pode acontecer muita coisa. E uma das coisas que nós estamos esperando que aconteça, de fato, é uma belíssima virada. Se eles têm os robôs, se eles têm os canhões deles, nós temos uma arma fundamental que é, além de uma linha política acertada, de combate, de não concessão, temos a ampliação, naturalmente, dos apoios, mas a nossa militância. Por isso, um chamado muito importante. No dia 20, nós estamos chamando a militância para iniciarmos um grande processo. No dia 20 é o dia de que em cada cidade do Brasil, em cada vila, a militância está sendo chamada a se organizar, se auto-organizar com os demais partidos, movimentos sociais, igrejas e tal, e fazer algum tipo de manifestação, de demonstração de força e de mobilização. Aqui em São Paulo, precisamente, haverá aquilo que tinha sido no primeiro turno a marcha do Ele Não, será agora ampliada, não apenas as mulheres, mas as mulheres estão convocando a todos nós para às 15 horas no MASP iniciarmos uma grande manifestação pela democracia, pela paz, pela preservação, digamos, da liberdade e, portanto, uma afirmação Haddad sim. Então é muito importante que a gente reforce aqui em São Paulo e no Rio também. São as duas cidades onde vão haver, pelo menos do nosso conhecimento, marchas grandes, capitaneadas pelas companheiras mulheres, mas pedindo a participação de todos. E no Brasil todo nós vamos fazer processos criativos a depender de cada cidade. E no domingo teremos um desafio também importante voltado ao público religioso. O Fernando fez uma carta aos evangélicos, nessa linha de esclarecer, de combater a mentira e de se comprometer com os valores caros aos evangélicos, que é a justiça, que é o cuidar dos pobres, que é a parceria com as igrejas. Então nós estamos chamando o nosso pessoal, já está no site a carta do Fernando aos evangélicos, pedindo que o pessoal não espere nenhum material que venha da Nacional, não baixe no site, usa o Xerox, usa as máquinas próprias ou pequenas gráficas nas cidades para fazer esse material e entregue nos cultos, na saída dos cultos para os evangélicos. E ao mesmo tempo as pastorais sociais da Igreja Católica fizeram uma carta belíssima sobre a questão da democracia, a defesa dos valores éticos, e também nós estamos pedindo que o pessoal baixe no site e faça essa distribuição, é um trabalho de esclarecimento. E um dos modos que nós estamos adotando também é o seguinte: hoje o nosso adversário falou que eles já estão com as mãos na faixa presidencial. Então nós estamos perguntando para a nossa militância, nós vamos permitir que essas mãos sujas de ódio, de mentira, de violência, ponham as mãos nessa faixa que é do povo brasileiro e que foi tão honrada pelo Lula e pela Dilma? Nós vamos permitir isso? Não vamos permitir. Então esse é o desafio que nós estamos lançando, e a nossa paixão pelos pobres, a nossa paixão pela justiça nos obriga a ir para a rua, e vai ser guerra daqui, guerra no sentido bom da palavra, não guerra do ódio. A guerra pela paz, pela fraternidade. Guerra no sentido do trabalho militante forte, de esclarecimento, que nós acreditamos que não é possível que o povo, que será o povo pobre, que vai ser a principal vítima desse algoz, vote nele. Essa é a contradição que nós temos que resolver daqui até o dia 28. E como chegar ao povo pobre? De um lado, através da televisão e do rádio, que é uma coisa que é importante, por isso a linha do programa passa a ser mais clara. Hoje, por exemplo, tem uma denúncia importantíssima da tortura, ele apoiando o Ustra, e quem é o Ustra, por exemplo, tem e a cada dia haverá um novo foco nas contradições dele, mas, sobretudo, Rodolfo, pelo trabalho militante. Aí que é um desafio, nós precisamos conversar com o povo. Temos que sair da nossa bolha, sair do nosso conforto e conversar com o povo. Coisa que, infelizmente, deixamos de fazer nos últimos tempos. Aí vai mais um traço de autocrítica, e nós precisamos chegar. E também com um trabalho forte de rede. Nós estamos reforçando muito o nosso trabalho de rede, sem entrar nas mentiras do submundo do Zap que eles tanto utilizam, mas usando as redes para chegar no povo pobre. Para chegar usando o Zap, nós estamos fazendo o que é possível. Claro que, como nós não temos recursos econômicos que eles têm, e aqui tem um capítulo especial, que é um desafio, nós precisamos denunciar
e esperamos que o Tribunal Superior Eleitoral intervenha, porque a prestação de contas que se faz na campanha não vale nada nessas alturas do tiroteio, pelos meios que eles estão usando, que são completamente irregulares, apócrifos, fora da estrutura de campanha eleitoral. Porque esses milhões, bilhões que eles devem estar gastando com essas redes internacionais não constam na declaração de campanha, e o Bolsonaro candidamente fala que ele não tem nada a ver com isso. Como assim redes internacionais? A candidatura do Bolsonaro tem apoio externo? É isso que o senhor está dizendo? Não é uma dúvida nenhuma. Já está cada vez mais claro, cada vez mais evidente, já tem números sendo descobertos de que as equipes que trabalharam por Trump foram colocadas, fizeram uma aliança com eles. Então, e aí tem uma coisa que não podemos ser ingênuos. Isso não é de agora. Isso já vem de 2013, naquelas mobilizações aparentemente espontâneas, mas com muito dinheiro dos colleges, das empresas, das entidades americanas que mandavam aqui para vários desses grupos que se dizem democratas. Isso houve, a partir daí, uma continuidade. E as eleições norte-americanas foram um exemplo que chamou atenção desse tipo de grupo aqui no Brasil, e se fizeram uma importante aliança, e de lá nós temos clareza hoje que estão instalados os robôs, portanto fora de qualquer alcance de controle democrático no Brasil, para fazer essas mentiras. Então tem que ser denunciado isso fortemente, e a nossa campanha está denunciando fortemente isso, que se trata de um outro jogo. Porque nós nos preparamos, Rodolfo, com todas as nossas dificuldades na defesa do presidente Lula, na luta pela sua liberdade, no processo de transição, nós ocupamos tanto desse processo e nos preparamos para uma campanha nos moldes democráticos, com rádio e televisão, uso de redes, naturalmente, dentro do processo democrático. E tivemos um ataque avassalador de uma guerra supersônica, de uma guerra em outra geração de guerra que nós não estávamos preparados, até porque não teríamos meios para isso. Né? Esse ataque foi desfechado depois, agora na reta final da campanha. Na verdade, ele foi intensificado na reta final, mas ele já vem sendo trabalhado. Esse vírus tem sido inoculado, digamos assim, na cabeça dos brasileiros já há algum tempo. Eu insisto, desde 2013, e que depois, naturalmente, foi sendo acumulado, e na última semana da campanha é que pôde ter uma carga, ao que tudo indica, uma carga muito maior, e que deu resultados imprevisíveis. Quando a Dilma não vai para o segundo turno imprevistamente lá em Minas, quando no Rio de Janeiro, aquele juiz que era motivo de pilhéria nos debates, que ninguém punha nenhuma fé nele, sobe vertiginosamente e deixa para fora os outros candidatos, são amostras, e a própria votação do Bolsonaro, nós paramos de crescer num dado momento. Foi exatamente quando eles jogaram mais... A pressão aumentou. E o Tribunal Superior Eleitoral tem sido omisso nesse processo? Na verdade, tanto quanto nós, é provável que o Tribunal Superior Eleitoral tenha sido surpreendido com essa nova tecnologia, digamos, com essa nova intensidade, com o uso dessas armas químicas, no sentido figurado do termo, e tem tido dificuldade de fazer o controle. Nós estamos trabalhando junto ao TSE pedindo rapidez no julgamento desses processos todos. Estamos tendo vitórias uma atrás da outra, só que é o seguinte: você tem um fake news, você denuncia até o tribunal julgar e tirar, o mal que ele fez, o travesseiro de pena já foi sacudido, as penas já voaram, e o mal já está feito. Então é uma guerra de fato muito desigual. E por isso nós estamos conclamando a nossa militância para ir para a rua, para tentar equilibrar esse jogo, porque eles têm os canhões, eles têm os robôs, mas nós temos uma militância muito forte, generosa, né, que se mobiliza por amor e paixão aos pobres, se mobiliza por amor à liberdade, se mobiliza pelo Lula. E nós estamos botando muita fé, sinceramente, de que assim como eles tiveram uma primavera de vitória na última semana, nós também agora demos o troco. Vamos dar o troco. E eu acho, tenho plena convicção de que é possível que a verdade prevaleça e a mentira seja desmascarada. Essa é uma tarefa fundamental, não só da coordenação da campanha, mas de toda a nossa militância. Só antes já vai seguir a pergunta, né, que o pessoal está perguntando aqui, pedindo para repetir, em relação à carta
do Haddad aos evangélicos, onde as pessoas encontram isso? Você falou isso, material de campanha. Tem um site que seja fácil de dizer? Tá no site da campanha. Eu, infelizmente, não tenho aqui eu prometo passar. Novo, Lula. Exatamente, é o site da campanha do Haddad. Né? Nós colocamos lá, fácil para reimpressão, uma carta que o Fernando Haddad escreveu ontem para os evangélicos e que foi apresentado hoje no belíssimo ato que nós tivemos com evangélicos às 10 da manhã aqui em São Paulo. É uma carta muito clara, muito simples, onde ele se faz compromissos e ao mesmo tempo ele denuncia toda essa mentira que ela não pode prosperar e tal. E ao mesmo tempo, então essa carta está no site da campanha e ao mesmo tempo está no site uma carta que não é do Fernando Haddad, mas uma carta redigida pelas pastorais sociais, sem que nós pedíssemos. As pastorais sociais são o quê? É a pastoral da terra, a pastoral operária, a pastoral do migrante, enfim, todas as entidades sociais da Igreja Católica que se mobilizaram, se indignaram e tomaram essa iniciativa. E essa carta é muito importante que seja ampliada, porque ela ajuda muito a esclarecer isso que nós estamos aqui falando. Como você vê esse engajamento das denominações religiosas tal, na campanha? Porque há muita divisão, né? Muita gente fala que os evangélicos, enfim, parte está com Bolsonaro, mesmo entre os católicos. Como é que você vê essa disputa dentro das pessoas que têm uma confissão religiosa? Olha, eu diria o seguinte, as igrejas são mais vítimas do que responsáveis por tudo isso. Na verdade, elas foram eleitas como um objeto de atuação do esquema do Bolsonaro, que eu insisto, o Bolsonaro é um mero instrumento. Instrumento do quê? Instrumento de um poder, do mesmo poder que derrubou a presidenta Dilma, dos mesmos que aplicaram o golpe, ou seja, o poder internacional das multinacionais, das petroleiras, do sistema financeiro internacional. O Bolsonaro é um mero joguete na mão desses, um mero instrumento, claro que encontra repercussão, porque há, infelizmente, na cultura brasileira, nasceu já há algum tempo, sobretudo a partir de 2013, uma guerra, um estímulo ao ódio, um estímulo à violência, e o Bolsonaro se encaixa nesse perfil. O que nós estamos tratando aqui não é um fenômeno meramente eleitoral, é um fenômeno cultural muito mais grave e profundo do que apenas eleitoral, e o Bolsonaro é um instrumento usado nesse momento. Eu sempre costumo dizer que a elite brasileira sonhava em ter um Macron, um capitalista novo, está se lascando na França também, mas que aparentemente era um neocapitalismo bem arrumadinho, com boa aparência e tal, e acordou com o pesadelo do Bolsonaro. E o que mais nos surpreende é que nem as loucuras do Bolsonaro fazem a elite refletir. Eles preferem o Bolsonaro e fomentar o antipetismo do que dialogar com um governo como o nosso, que foi um governo que favoreceu todos os setores, que plantou a paz e a harmonia dentro da sociedade brasileira. Eles não desistem do Bolsonaro por quê? Porque eles têm certeza que eles controlarão o Bolsonaro. De um lado, as Forças Armadas, de outro lado, o poder financeiro, e o Guedes é um pouco representante disso, vão manietar o Bolsonaro e fazer dele um joguete, porque, como nós já vimos, ele não entende nada de nada. Ele vai consultar o tempo todo essa gente aí, será manietado por eles. Por isso que eles apostam tanto na eleição dele, porque aí eles vão poder fazer de fato do Brasil o sonho deles, que é a internacionalização da nossa economia, o rompimento, a entrega da Amazônia, a entrega da nossa soberania nacional. Isso me causa espécie, ver as Forças Armadas apoiando um cara com essa perspectiva de perdermos. O que nós mais prezávamos nas Forças Armadas era a defesa do nacionalismo, então é um problema gravíssimo esse. Eles preferem isso do que dialogar com um governo como o nosso. Por isso eles fizeram também, Rodolfo, ressuscitar o antipetismo que a gente achava que estava restrito a 30% da população e tal. Voltaram temas como a Venezuela, temas como esses temas morais, como aborto, como essa história louca do kit gay, que agora o TSE acaba de provar que é mentira. Eu quero ver se o seu Bolsonaro vai reconhecer que fez uma grande campanha em cima da mentira. Certamente não vai.
e para fazer uma barreira de contenção entre nós e o povo, e os pobres, né? Então eu diria para vocês que nós somos sobreviventes de uma batalha duríssima. O fato de o PT ter eleito a maior bancada federal, eleito vários governadores, chegado ao segundo turno, é um milagre. É um milagre da força do nosso projeto, da nossa vinculação com o povo, da força do Lula, evidentemente. E agora, depois, eu diria, de um momento um pouco vacilante no início do segundo turno, pegamos o rumo, estamos forte nessa linha política, e aí a nossa esperança é de que nós vamos fazer uma curva ascendente daqui para frente, e se Deus quiser, vencer essa eleição. Mas como é que parte da população aceitou essa ideia do antipetismo e de todos os epítetos aí que foram jogados em cima do PT? Nós temos, Rodolfo, uma parte da população que historicamente se coloca contra o PT. As pesquisas nos demonstravam sempre que tem 30% de antipetistas consolidados, assim como tem 30 e poucos por cento muito com o PT. E tem um centro aí que vai para lá e para cá. Eles conseguiram transpor essa barreira dos 30% através dessa técnica psicossocial da repetição da mentira e do terror e do medo. Corrupção. Por exemplo, eles falam o tempo todo da Venezuela, mas não falam nada da Argentina, onde o modelo deles foi aplicado e está uma desgraça o país. Né? A história da corrupção, que você lembra bem, que foi uma tática fundamental usada para eles colocar a corrupção como centralidade, que é um instrumento que a direita sempre usou no Brasil contra o Getúlio, contra o Jango Goulart, contra o Juscelino, contra nós em 2005. Então já é da tradição deles usar isso. Eles sabem que isso cola na cultura brasileira. Então é surpreendente. A tua pergunta é muito importante, porque às vezes a gente fica pasmo, imaginando como é que as pessoas podem acreditar. Mas as técnicas, Rodolfo, são muito refinadas. Eles entram nos grupos de Zap, formam grupos novos, entram nos nossos grupos, copiam os endereços da nossa gente, formam novos grupos com a nossa gente e começam a inocular essas questões. Então é uma tecnologia muito refinada que vai exigir de nós um estudo muito profundo. E aquela história da mentira repetida tantas vezes, ela vai ganhando um foro, um status de verdade. Por isso que a luta é dura, né? Mas vamos vencer. Acaba parcial da população acaba votando contra si mesma. A gente, no caso da Grã-Bretanha, lá no Brexit, parte da população trabalhadora votou pela saída da Grã-Bretanha da comunidade europeia, né? E aos poucos está vendo que isso vai ser exatamente um ataque, vai piorar a situação dos trabalhadores britânicos, né? Exatamente isso. Eu acho que o Brexit e a eleição do Trump mostram o poder dessa tecnologia. A gente fica pensando, se eles fizeram o que fizeram com o poder americano da Hillary Clinton, do mercado, que dominante naquele momento, o que não estão fazendo com a gente aqui. Somos muito mais frágeis, digamos assim. Então, daqui para frente, a própria discussão da democracia e das eleições democráticas tem que passar por tem que enfrentar esse tema. Como é que vão ser daqui para frente as eleições? Vão continuar permitindo impunemente esse tipo de uso indiscriminado das tecnologias usando a mentira e tal? É um desafio que como você perguntou muito bem, o próprio TSE não estava preparado, e a justiça brasileira, o judiciário brasileiro não estava sequer preparado para isso, e muito menos a gente, que lutamos historicamente com as nossas armas, mesmo sabendo que era preciso discutir investir nas redes sociais. Nós investimos, só que investimos ao modo tradicional no sentido de difundir informações, opiniões e tal, e não com essa chuva, tempestade de mentiras e fake news. Gilberto, você falou que fez um apelo à militância, mas nesse ponto da campanha tem muita gente se pronunciando, muito além do PT. Quer dizer, tem advogados, tem pessoas de diferentes posições políticas que estão colocando a necessidade de eleição do Haddad frente a uma ameaça fascista. Como é que está a construção dessa frente democrática? Tá mal parado isso? Como é que é? A tua pergunta é muito importante, Leonora. Não está mal parado, não. Está acontecendo um fenômeno que independe da gente. Vou dar um exemplo. Ontem nós fomos
convidados para participar de uma reunião autoconvocada pelo setor cultural de São Paulo. Eu achei que lá na quadra dos bancários, o Celso Frateschi, nosso querido companheiro, me convidou, achei que ia ter umas 100, 200 pessoas, tinha 700 pessoas. E emocionante os depoimentos, emocionante o engajamento, ao final se distribuindo em grupos para trabalhar como vão fazer as intervenções culturais. Aliás, vai um exemplo aqui para todo o país, intervenções culturais junto ao povo para fazer a chamada de atenção, de um lado, do risco do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, a importância de eleger o nosso projeto, o Haddad. Graças a Deus, perdemos o controle. Há uma amplificação muito grande desse tipo de iniciativa no Brasil todo. E muita gente que tem enormes restrições a nós, muitas delas, aliás, fundadas nos erros que nós cometemos, passa por cima agora dessas diferenças e está se aproximando, está querendo vir para a campanha, está fazendo campanha independente de nós, atemorizados e aterrorizados até pelo risco que significa o Bolsonaro. Porque nós temos que ter clareza do que está em jogo. Os porões, como diz o Frank Martins na última reunião, os porões virão à tona. Né? Essa liberdade que a gente hoje preza tanto, de expressão, essa multiplicidade, essa tentativa de construir uma sociedade harmônica no sentido de respeitar a diversidade, isso tem um risco enorme. A eleição do Bolsonaro significa abertura do tempo de caça ao diverso. A licença para matar, na prática, não estou exagerando, porque se na campanha está sendo assim, você imagina depois como é que essas forças, como é que essa energia negativa vai emergir, para além da vontade deles, porque é aquele negócio do gênio que sai da garrafa, né? Eles controlam parte disso aí, mas as energias que eles abrem na sociedade, está aí o exemplo, a morte. Mas são responsáveis por isso. Totalmente responsáveis, assim como, Rodolfo, essa gente toda que plantou ódio contra nós. Porque vamos ser claros aqui, para acabar com o PT, eles acabaram com a política no Brasil. Esses comunistas que ficaram plantando ódio ao PT o tempo todo, estão colhendo, muitos arrependidos agora, inclusive pedindo voto contra o Bolsonaro, são responsáveis por esse clima de horror à política, de que a saída é antipolítica. Isso é muito grave e não será fácil de nós corrigirmos isso. Nós vamos ter que, um eventual governo do Haddad, se Deus quiser, vai encarar uma tarefa duríssima, para além das questões econômicas, reforma fiscal e as dificuldades todas que nós teremos o equilíbrio fiscal que nós teremos que avançar, há um problema gravíssimo, que é a divisão da sociedade, e construir pontes de volta onde só há ódio, onde só há intolerância. Vai ser um problema seríssimo, que nós temos que ter a sabedoria, superando nossos erros, nossas limitações, de saber trabalhar. Porque senão você não governa. E você não consegue conduzir o país para nenhum objetivo adequado. Né? É civilização contra a barbárie, nesse momento? É uma boa formulação. De fato, eu sem arrogância, mas está demonstrado isso na prática. A pregação reiterada do Bolsonaro e o comportamento dos seus seguidores nos levam a chegar a essa conclusão. De fato, é um processo civilizatório, é uma tentativa de reconstruir as relações do tecido social no Brasil contra uma postura que o que vale é a bala, o que vale é matar pobre, o que vale eu hoje, por exemplo, sem querer fazer um ataque novo, eu li uma surpreendente declaração do Edir Macedo. O Edir Macedo, que é evangélico, se pronuncia favorável ao aborto, mas não pelas razões libertárias que muitas pessoas, que setores importantes da cidade defendem. Ele diz, para ele o aborto é forma de controle da natalidade. Ele diz, é melhor um aborto do que uma criança fuçando no lixo. Então, essa é a linha, é exterminar o pobre. É exterminar o pobre, o negro da periferia. E o que machuca o coração da gente é ver que muitos desses nossos irmãos estão iludidos votando no Bolsonaro. Se você
Não é a elite que deu a vitória no primeiro turno ao Bolsonaro. A elite não tem voto, né? A elite não tem voto, é a imensa maioria dos pobres. Esse é um desafio enorme para a gente. E nós não podemos fugir, vai ser cobrado de nós também isso, da nossa competência de romper essa barreira e chegar aos pobres. Eu também aproveito para fazer uma autocrítica. O nosso comportamento nos últimos tempos, o nosso afastamento do trabalho de base, de não ter feito um governo pedagogo, um governo que fizesse a inclusão política, social e cultural, de alguma forma contribuiu também para facilitar, digamos, esse trabalho destruidor que eles vieram fazendo ao longo do tempo. Gilberto, você falou há pouco dos porões, da volta dos porões. Tem algumas pessoas que estão dizendo que o país já está sob a tutela militar. Eu li recentemente uma reportagem dizendo que o comitê do Haddad está sendo espionado. O que está acontecendo aí nos bastidores? Esse risco de as coisas já terem saído do controle e estarem nas mãos militares nesse momento? Olha, é evidente que há riscos, evidente que já há práticas autoritárias. Nós sabemos, temos informações muito claras que há setores da inteligência militar totalmente a serviço. Há nomes que são falados, eu não quero aqui por leviandade pronunciá-los, mas já há informações bastante importantes nesse sentido, envolvimento de setores importantes na cúpula militar. Agora, que não é constitucional, né? Absolutamente, absolutamente. Até porque a gente encastelada no governo. Então, é totalmente irregular, ilegal, antiético, anti-tudo. Agora, não nos iludamos. O pior, se ele ganhar, está por vir. Isso que nós estamos vivendo agora é apenas um aperitivo daquilo que poderá ocorrer. Porque é o seguinte, vamos ser práticos aqui. O sistema liberal que eles propõem, ao modo argentino, só sobrevive na base da repressão. Porque a imposição do desemprego, da fome, como já estamos vivendo aqui no Brasil, ela vai encontrar uma resistência popular. Essa resistência popular se dá, em alguns momentos, pela organização das gangues, pelo tráfico, pela ampliação das milícias, por essas formas, digamos, desorganizadas. A palavra desorganizada não é correta. Forma de organizações muito próprias desses setores, marginalmente, digamos, atacando o capital. Mas vai chegar um momento também que as formas organizadas vão se impor. E aí não tem outro jeito para eles do que a repressão. E a repressão dura, e a repressão também moderna, também modernizada, mas não menos dura sobre todos aqueles que oferecerem resistência. Então eu prevejo, além da matança que já ocorre, porque a gente fala do fascismo, mas quem mora na periferia, quem mora no morro, quem é negro e jovem, já vive o fascismo hoje. Né? Primeiro atira, depois pergunta. Né? Isso nós temos a matança que nós temos no Brasil, é terrível. Mas ela vai se ampliar, possível não, com certeza ela vai se ampliar muito mais, eles vão ter que amordaçar as lideranças sociais. Por isso que alguns já falam que se eles ganharem, já entre a vitória e a posse, já vão tomar providências nesse sentido. Vai ser um tempo muito duro. E eu quero usar essa análise não para prostrar ninguém, para dizer é tempo ainda de impedir de virar, e dá para virar. Eu, sinceramente, não tenho dúvida nenhuma, Rodolfo e Eleonora e companheiras e companheiras, de que nós vamos para uma curva ascendente. Agora precisamos assegurar que essa curva seja suficiente para ultrapassá-la nos últimos dias. Como foi o segundo turno com a Aécio. Vamos lembrar que nós tínhamos perdido aquela eleição. E foi a nossa militância indo para a rua que reverteu aquele quadro. Agora temos uma diversidade, porque os números são maiores e eles têm esse método louco, esse método da mentira e tal, que nós já abordamos aqui. Mas dá tempo e temos força. Se eles têm os robôs, nós temos uma militância muito forte. E que chamada, ela responde, está respondendo. Quero insistir com vocês, está respondendo. É impressionante como tem vindo gente nos comitês nossos se oferecer para ajudar, para fazer, porque bateu a consciência do risco que nós estamos correndo. A Eleonora falou há pouco aí da mobilização de setores da sociedade.
em negação, né, em oposição à candidatura Bolsonaro e apoio aí a essa frente democrática com manifestos que reúnem nomes que tradicionalmente foram de oposição aos governos do PT. Enfim, há essa mobilização. Manifestos juristas é um exemplo disso aí. A pergunta é, o PT está fazendo a sua parte no sentido de buscar aliança? Então, essas alianças que estão ocorrendo pela sociedade, o PT está fazendo a sua parte em buscar esses apoios, em negociar, enfim? Olha, Rodolfo, desde o primeiro momento, a apuração não tinha nem terminado ainda, mas quando a boca de urna já apontava o resultado, nós nos reunimos aqui em São Paulo e o próprio Haddad e a Gleisi tomaram a iniciativa de ligar para todos os candidatos que não tinham ido ao segundo turno para saudá-las e pedir e já falar do apoio. É verdade, temos que reconhecer que nós não fomos exitosos como esperávamos nessa ação. O Ciro, por exemplo, lamentavelmente fez o tal do apoio crítico e viajou. É uma pena, porque a nossa expectativa era chamar o Ciro, porque qual foi a nossa palavra de ordem no início do segundo turno? Não é mais PT, é a Frente Democrática. E queremos que as pessoas se integrassem, como aqueles que vieram se integrar. O PSOL foi genial. Mas eu quero fazer um enorme reconhecimento ao Boulos, ao PSOL, pela atitude digna que eles tomaram em todo o primeiro turno e logo foram os primeiros que nos apoiaram. O PSB veio nos apoiando logo imediatamente, estão integrados na coordenação da campanha, o PCdoB já estava, nós esperávamos que o PDT também pudesse estar, e buscamos outros partidos. E é importante destacar também que há muitas lideranças. Vou citar, por exemplo, Carlos Bezerra, deputado federal reeleito no Mato Grosso. Ele se apressou em declarar apoio ao Haddad. Assim há pelo país afora, muita gente declarando, sem falar, mas para além da fronteira partidária, são muitas organizações, muitas entidades que, como você acabou de destacar, estão compondo, digamos, essa frente. Então eu diria que nós fizemos o possível para atrair. Agora tem coisas... Como é que você vai lidar com uma figura como o Fernando Henrique, que primeiro fala que a única porta que podia se abrir era do PT, era a candidatura Haddad, e agora fala que a porta está enferrujada e tal. Eu não sei que tipo de pressões, ou o que passa pela cabeça de uma pessoa que já foi presidente da República durante 8 anos e que tem uma tradição democrática, o que passa pela cabeça dele para levá-lo a uma omissão. Porque é disso que se trata, é uma omissão, e ele será culpado. Ele será um dos responsáveis, porque ele fala para um público importante, se o Bolsonaro ganhar, nós precisamos cobrar caro isso. Quando amanhã... Porque o governo Bolsonaro, gente, vamos ser claros, não tem perigo de dar certo. Nós sabemos, nós já conhecemos. Foi assim o governo Collor, foi assim o governo Temer. A gente não precisa ser profeta para dizer que um governo desse não tem como dar certo. Pode dar certo para os capitalistas, financeiristas, pode dar certo para as petroleiras internacionais, para alguns setores encastelados na economia brasileira, privilegiados, que vão usar esse joguete chamado Bolsonaro para os seus interesses. Mas para o povo não tem perigo de dar certo. E aí qualquer cidadão que por preconceito ou por erros cometidos pelo PT se esconder atrás desse biombo e dizer que a porta não pode abrir, nós temos que cobrar deles amanhã isso. Então é tempo ainda dessas pessoas se mobilizarem. O Fernando foi claríssimo, quer fazer um governo de convergência, um governo amplo. Então não é falta de chamado, não é sectarismo, não é por fechamento do PT. Nós estamos chamando a todos e estamos fazendo a autocrítica necessária dos erros cometidos no passado e dizendo, pessoal, nós queremos passar limpo, queremos fazer um governo, de fato, de amplitude democrática para vencer a barbárie. Né? Então, a gente tem lembrado aqui alguns casos, mesmo em 89, né, rapidamente o Brizola apoiou Lula. A gente lembrou aqui também do caso do Covas, e no exterior, quer dizer, quando a Le Pen foi para o segundo turno na França, e era Chirac e Le Pen, quer dizer, no mesmo dia os socialistas aprovaram o Chirac, que era um inimigo, adversário histórico. Então tem uma... Como nós teríamos feito, Eleonora, se fosse o Ciro ido para o segundo turno, se fosse a Marina tendo ido para o segundo turno, nós não teríamos pejo, nem mínimo de vacilação
em apoiar com tudo. Nós estamos... aqui em São Paulo nós temos clareza, por exemplo, de que o Dória não pode ganhar a eleição. Morremos de amores pelo Márcio, não sabemos dos problemas do Márcio. E nem ele está querendo, inclusive, nosso apoio, por uma razão que até você compreende, porque no estado onde grande parte da população votou no Bolsonaro, ele taticamente não está, o que eu acho um equívoco dele. Mas, enfim, ele não... Mas nós temos clareza, nós não vamos votar no Dória aqui em São Paulo. Não podemos... No turno já aconteceu isso. Parte do eleitorado do PT... Claro. Em Brasília, está evidente que apoiar o Hollenberg é mais adequado do que permitir que lá mais um aventureiro que está surgindo lá nessa mesma linha da chamada sem política. Né? Então, a gente precisa ter esse bom senso. E por isso eu quero reafirmar aqui, nós insistimos, não se trata mais do Haddad candidato do PT, se trata do Haddad encarnando uma frente democrática, uma frente libertária, uma frente civilizatória contra esse risco que a pátria, que o país está correndo, que o povo está correndo. Né? Bom, na campanha, já no primeiro turno, muitos apoiadores do PT, ou que se juntaram nessa grande frente, também sofreram ataques, inclusive de forças institucionais. Eu só queria lembrar, você citou aqui o PSB, queria lembrar uma entrevista que fizemos aqui, em que dias antes das eleições, na véspera da eleição, no Amapá, o Tribunal Regional de lá disse que os votos dele seriam nulos. Do Capiberibe. Eu quero trazer a notícia aqui. Nós fizemos uma entrevista com ele ao vivo aqui, com o João Capiberibe, grande que figura. Contou todo o drama que sofreu. Mesmo assim, foi para o segundo turno e saiu hoje a resolução do TSE garantindo que são válidos os votos do Capiberibe. Ele vai ter tempo de fazer a troca do seu vice e vai concorrer normalmente ao segundo turno, no qual tem muita chance de ganhar, porque ele já vinha no primeiro turno com uma distância de 12 pontos em relação ao segundo colocado e sofreu por causa dessa ingerência aí, mas tá no segundo turno, os votos são válidos e é mais uma força aí para essa frente democrática, a frente antifascismo. Rodolfo, a tua questão é importantíssima porque ela diz respeito a justamente a intervenção arbitrária, inadequada do judiciário no processo eleitoral. Não vamos nos enganar. Quando o malfadado Moro abre a delação do Palocci a uma semana da eleição, quando o mesmo Moro dá andamento ao processo do famoso terreno, mais um desses processos loucos, sem nenhum fundamento contra o presidente Lula, é evidente que foi uma intervenção arbitrária sobre o processo eleitoral. É evidente que, mais uma vez, ele assume o papel da partidarização que ele cumpre no judiciário. E assim por diante, não é só conosco, não. Você acabou de citar o caso do Capi, teve o caso do Assir Gurkacs lá em Rondônia, e assim por diante. Há uma série de intervenções que vêm carregadas de um aspecto de partidarização lamentável do judiciário. Nós nunca fomos contra o combate à corrupção. Isso é um mantra que nós precisamos o tempo todo lembrar, repetir. Nós criamos aprofundamos, ampliamos os mecanismos de controle da corrupção. Nós nascemos combatendo a corrupção. É verdade que fizemos concessões inadequadas, aceitando o financiamento empresarial de campanha. É verdade que tivemos, infelizmente, no nosso governo, fatos de corrupção, sobretudo a partir da composição do nosso governo, na necessidade de formar uma maioria no Congresso e ter que fazer concessões a partidos que nomeavam figuras para as estatais e que lá aprontaram. Só que a culpa veio tudo em cima do PT e não desses partidos. Então é verdade que nós, de alguma forma, falhamos nesse aspecto. Agora, a carne nossa foi cortada primeiro por quê? Porque nós aprimoramos esses mecanismos todos de combate à corrupção.
E pagamos um preço altíssimo e não nos arrependemos disso. Foi muito importante essa nossa postura. Se a gente pagou o preço desses erros, é adequado pagar. O que não é adequado é a partidarização e o foco que se fez no partido, tentando destruir o partido com a superlativização desses erros que nós cometemos. Então, a partir daí, infelizmente, o judiciário começou a ir por um caminho lamentável, e hoje ele se desmoraliza a cada passo que dá quando toma esse tipo de atitude. Agora, nós não deixaremos de aperfeiçoar esses mecanismos, não deixaremos. O Fernando, de novo, hoje reafirmou no encontro com evangélicos a importância desses mecanismos, e, ao mesmo tempo, a autocrítica que fazemos não é um exercício de autoflagelação, é a demonstração do nosso compromisso com o nosso projeto, com o acerto e não com o erro, com a verdade e não com a mentira. Projeto que inclui o quê? Você falou, no nosso projeto. Não, eu estou falando do nosso projeto geral de governo, de retomar o crescimento com inclusão, aquilo que foi o governo Lula fundamentalmente, mas com correções importantes que nós temos que fazer. Essa coisa do rigor ético, essa questão da relação com os meios de comunicação, com o fomento da democracia dos meios de comunicação, com uma reaproximação com o povo, com um governo educador do povo, capaz de fazer a inclusão econômica, mas também a inclusão cultural, política, social e assim por diante. Gilberto, e como é que você falou ao presidente Lula? Como é que está o presidente Lula e qual o papel dele nesse momento do processo eleitoral? Ele que foi fundamental, está sendo fundamental nessa campanha ou não? Essa tua pergunta é dura porque ela machuca o coração da gente, né? Eu tenho pensado muito como é que está o coração do Lula, vendo o risco que o nosso projeto está correndo, né? Manietado, sem poder interferir, sem poder dar sequer uma entrevista, quando um monte de preso deu entrevista. Com ele tudo é diferente. Os processos andam numa celeridade tal, o rigor absurdo, não é rigor absurdo, na verdade, é a mão que pesa contra ele absolutamente. Eu trabalhei 8 anos com Lula e conheço Lula desde 82, 81. Eu digo para você e para quem está nos acompanhando, o Lula nunca levou para casa sequer uma caneta esferográfica, não é da índole dele. Ele fala uma coisa muito importante. Ele falou: quando eu era adolescente, trabalhava numa quitanda e eu morria de vontade, estava com fome de comer aquelas maçãs lindas que estavam lá. Vi no papel azul, né, que ele fala. Lembro, que a gente lembra. Se eu nunca peguei uma maçã, não é agora que eu ia pegar nada para mim. Eu lembro do desespero da Marisa pelo descuido dele em relação às coisas da família, dos filhos, né? Então, é uma injustiça brutal. Então, para ele estar privado da liberdade, estar preso numa cela fechada, sabendo que é inocente, é quase insuportável. Assim como é quase insuportável a solidão. Lula é uma pessoa absolutamente social, do diálogo, da conversa. Eu sempre brinco não, eu sempre afirmo que o raciocínio do Lula não é um raciocínio de grandes deduções, como é, em geral, o pessoal que passou pela universidade e tal. O raciocínio do Lula é essencialmente dialógico, ele se forma na conversa, é conversando que ele vai. Eu lembro quando o chefe de gabinete dele, eu via muito cansado, eu mandava tirar coisas da agenda para dar umas horinhas para ele ficar lá, depois do almoço, tirar um cochilo, ou pelo menos ter um pouco de tempo de... Aí eu ia para minha sala, daqui a pouco eu ficava sabendo pelo ajudante de hora que tinha alguém na sala com ele. Eu ia para dar bronca nessa pessoa, falar, pô... Aí eu descobria que ele tinha mandado chamar. Ele era incapaz, Rodolfo, de ficar sozinho. Então me dói muito o coração, sinceramente, imaginar ele naquela cela sozinho. A injustiça que é isso, a crueldade que é isso. E ainda agora vendo o projeto dele em risco por causa de uma mentira, né? Por causa dessa onda toda. Então, o sofrimento do Lula é indescritível. Por isso que o nosso compromisso de ganhar essa eleição tem, além da paixão pelo povo, além da paixão pelos pobres, além da defesa do país, tem um outro motivador que é o Lula. Nós precisamos tirar ele de lá. Senão ele vai morrer de tristeza.
Eu não tenho dúvida disso. O judiciário se acovardou. Vários juízes, não apenas um do Supremo, me disseram: esse processo do Moro contra o Lula não para de pé. Mas nós não temos como fazer isso agora, porque é uma intervenção indevida, tirá-lo de lá no processo eleitoral. Ou seja, a pressão brutal dos meios de comunicação poderosos e do capital sobre eles foram frágeis. Eu quero dizer, eu acuso, eles foram frágeis. Porque se justiça fosse feita, eles teriam dado habeas corpus para ele. Eles sabem, o grave é isso, eles sabem que ele é inocente, que esse erro ele não cometeu na vida. Então é uma tragédia, Ele é forte, quem vai lá sai consolado, em vez de consolar, né? Mas ele está dando sinais de cansaço. Então nós não podemos esperar, não. Nós temos que tirá-lo de lá. E a eleição do Haddad também é fundamental por isso. Porque você imagina as humilhações que eles tentarão fazer ao Lula se o Bolsonaro ganhar essa eleição, com o ódio que eles têm com ele. O que farão com as condições carcerárias dele? Então esse é um outro alerta que eu quero fazer, que nós temos que... Não dá para dormir em paz, sinceramente, com isso. Desculpa. Ficando velho, a gente começa a ficar mole. Não é mole. Você falou de intervenção indevida, que os juízes, os ministros falaram que não poderiam mexer, no caso Lula, porque seria uma intervenção indevida no processo eleitoral. Mas a prisão dele, ou mesmo o processo, não foi isso uma intervenção indevida no processo eleitoral? Total, absolutamente total. O judiciário teve um peso nessa eleição enorme. Nós sabemos, o Lula livre teria vencido essa eleição no primeiro turno. Porque há um problema com a história da transferência de votos. Não é simples. Você pode observar que no primeiro turno nós tivemos naturalmente um tempo muito limitado para fazer essa transferência. Mas um setor importante veio logo. Eu diria o setor que mais historicamente ligado a nós e que, com informação, que não se deixou levar por essa guerra de ódio toda, veio logo. Agora, muita gente pobre, muita gente da periferia, que não teve acesso a essa informação e foi vítima direta das mentiras e tal, teve um vacilo. A figura do Lula é uma figura forte, é uma figura do pai que vai me proteger, que vai me cuidar. Isso não se transfere facilmente para o candidato, seja ele quem for. O perfil do Fernando, nós sabemos, não corresponde naturalmente a esse aspecto do perfil. E ironicamente, o Bolsonaro também se apresenta como o cara forte, eu vou fazer, eu vou realizar. Quem vive naquele inferno daquela violência do Rio de Janeiro, por exemplo, passei um mês lá agora, precisa de uma proteção forte e busca de alguma forma alguém que vai resolver o meu problema central da minha vida, que é a violência que me vitimiza a cada momento, que é a segurança do emprego. Então vem um cara com uma pregação forte, ele tem facilidade em iludir. E o Bolsonaro soube se apresentar, temos que dizer isso, como o tiozão do churrasco, como aquele cara que fala bobagem, mas que eu desconto porque esse cara é legal. Né? Parece tudo meio estudado. Assim, é muito estudado. Porque aí fala de canelada, ele usa essa linguagem. Né? Lógico. Mas com tudo isso, não está faltando Lula no segundo turno da campanha? Estava faltando sim, você tem toda a razão, Rodolfo. Quando eu falei em retificar a nossa campanha, foi que nós, de maneira muito acelerada, tiramos o vermelho da campanha e tiramos o Lula da campanha. É verdade isso. Claro, você tem que entender também o seguinte: era preciso afirmar o Haddad, porque também as pesquisas nos mostravam que o povo queria seguir a orientação do Lula, votar no Andrade, votar no Haddad, mas o povo tem que saber quem que é esse tal de Haddad. Então, a necessidade de apresentação do Haddad se fazia muito importante, né? Mas houve um exagero nesse processo, porque é evidente, o Haddad, ou fosse quem fosse, só atingiria os 29%
necessárias para ir para o segundo turno, ancorado no Lula. Sim. Não dá para... Né? Então, nós tivemos, de fato, o cuidado de não parecer que o Haddad era apenas um fantoche na mão do Lula. E não é mesmo. O Haddad tem a personalidade dele própria, é uma pessoa extraordinária, que tem uma carreira, que tem uma história, que tem uma competência muito grande. Então, era preciso mostrar isso. Mas, de fato, eu tenho que reconhecer, houve um exagero nessa história que nós estamos corrigindo, porque o Lula não será o manipulador, não é o Haddad não será nunca um fantoche manipulado pelos dedos do Lula, mas a presença do Lula, a força do Lula teve que estar na campanha, tem que estar na campanha, assim como terá que estar no governo. Porque eu insisto, o nosso governo, que se Deus quiser, nós vamos eleger no dia 28, vai ser um governo que vai enfrentar enormes dificuldades, vai ter que ter muita força política, força moral, força de energia, para poder conduzir esse barco, que não será fácil, não. Você imagina qual será a reação destes que hoje têm a certeza da vitória com o Bolsonaro? Você imagina o ódio que isso vai para as ruas. Já estão falando nisso, já estão ameaçando a ministra do TSE. Sim. Já estão... Passaram até o Datafolha. É isso, é uma coisa de louco. Então nós vamos... E a militância pode ficar atenta. A vitória do Haddad vai dar mais trabalho para nós, porque nós vamos ter que sustentar esse governo. E, diferente do que nós fizemos até agora, nós vamos precisar apostar muito na governabilidade baseada no povo, baseada na mobilização popular. Um dos erros nossos no passado foi confiar a governabilidade quase que excessivamente no parlamento, nas negociações do parlamento e tal, e isso deu no que deu. Então nós queremos corrigir isso. E vamos precisar agora, é uma necessidade, para suportar esse governo, nós vamos precisar ter uma grande mobilização. Ok. Acho que é isso. A gente queria agradecer muito aí a sua atenção, aí essa conversa franca aí, de um integrante da coordenação da campanha do Haddad, e queria deixar espaço, então, para a sua mensagem aí. As famosas palavras finais. Palavras finais. O povo insiste perguntando assim, dá para virar? O que é preciso fazer? Enfim, o que fazer? Enfim, então fica o espaço aí aberto para as suas... Primeiro eu quero renovar meu reconhecimento a esse trabalho de vocês, dois heróis aí da resistência, nessa batalha importante, fundamental da comunicação. Um dos compromissos que eu sei que eu posso assumir junto com o Fernando Haddad, que nós vamos valorizar muito a democratização dos meios de comunicação, insisto, muito menos com leis e muito mais com prática, porque o governo tem na mão um instrumento fundamental, que é a concessão dos meios, sobretudo audiovisuais, televisivo e rádio, e tem os recursos para estimular o surgimento, a manutenção, a ampliação dos meios democráticos de comunicação. Nós não precisamos de uma imprensa chapa branca, de uma imprensa oficialista, nós precisamos de uma imprensa que dê o tratamento democrático à informação, doa a quem doer. É isso que nós precisamos e vamos ter que construir. Mas as minhas palavras finais, na verdade, é uma mensagem, não é de otimismo, não, é de realismo. É de que o jogo está sendo jogado e o final do segundo turno, historicamente, é o momento da decisão. E nada de pensar em derrota, de maneira alguma. Nós temos todas as condições de ganhar. Então, você que tem consciência da necessidade da defesa da democracia, dos direitos dos pobres, não pode parar. Então, nós estamos pedindo o seguinte: procure na tua cidade as entidades, os partidos, e se engaje. Há formas as mais diversas. Quem é comunicador hoje pode nos ajudar muito, trabalhando nos grupos de WhatsApp, no Facebook, nas várias formas. Eu quero citar o caso de Belo Horizonte, por exemplo, onde o pessoal fez um treinamento, juntou lá o pessoal ligado à comunicação, fez um treinamento de como entrar nessa guerrilha. Então, se em cada cidade do Brasil nós pudermos fazer isso, se você procure o diretório do PT, provoque, ou do PCdoB, ou da Frente Democrática, provoque esse tipo de possibilidade, abra esse espaço, que ele é fundamental, dada a importância desse instrumento nessa eleição. Mas também tem a panfletagem, mas também tem a visita às famílias, mas também tem formas culturais
de boca de metrô, ponto de ônibus, terminal de ônibus, bairros, onde tem concentração de povo, igrejas, a gente fazer também formas culturais de divulgar o nosso projeto, a nossa candidatura. E o que não dá para ficar parado. E quero repetir, sábado é muito importante. Porque como no dia 21 os bolsonaros vão para a rua, é muito importante que no dia 20 a gente se junte em qualquer espaço das cidades. Nós abrimos um hot site, que se você entrar no site da campanha você vai ter acesso, que está mostrando em cada cidade do Brasil, em muitas cidades já, aonde vai ser a concentração e que horário. Então entre no site da campanha. Que é o brasilfelizDeNovo.com, www.brasilfelizDeNovo.com. Obrigado, Rodolfo, pela... Eu não tive o cuidado de me apropriar dessa informação. Então está aí. Procure onde tem a mobilização. E aqui em São Paulo e no Rio, no sábado às 15 horas, aqui em São Paulo, no MASP, em São Paulo e no Rio, na Cinelândia. A partir daí vão sair as caminhadas, que não é apenas das mulheres. Ela nasceu como um evento incrível, que foi o Ele Não, mas que agora evolui para uma convocação mais ampla para todos e com a afirmação da democracia, com Haddad sim, com a afirmação da liberdade e pelo país afora. Agora, também tem mais coisas pela frente. No dia 24, aqui em São Paulo, a Frente Brasil Popular e a Frente do Povo Sem Medo convocam, 24 à noite, na frente do MASP, um grande ato também, afirmando a nossa candidatura. E aí não podemos parar. No dia 6 aconteceu uma coisa muito ruim. A nossa militância ficou em casa e o pessoal do Bolsonaro foi para a rua com tudo, aquelas carreatas potentes deles, com aquelas F1000, aquelas caminhonetas, aquelas confusão toda. Nós não podemos, no dia 27, ter a mesma atitude, nós temos que ir para a rua. A bandeira, adesivos, seja o que for, nós vamos para a rua, vamos manter a nossa presença na rua, porque isso interfere muito no ânimo do eleitor, na perspectiva de vitória. O eleitor gosta de votar em candidato que ganha, então nós temos que demonstrar força para que ele vote nesse projeto. No mais, agradecer muitíssimo essa oportunidade, adorei essa conversa aqui e estou sempre à disposição de vocês. Legal. Então, a gente vai caminhando para o nosso encerramento, agradecendo mais uma vez aqui a presença do ministro Gilberto Carvalho aqui conosco, agradecendo a sua companhia, os comentários aqui, tá todo mundo muito aguerrido, dando contribuições que eu fui procurando incluir nas perguntas aqui. Muito obrigado a quem nos acompanhou até agora. E queria voltar a lembrar que você pode levar mais longe essa palavra do Gilberto nessa entrevista, compartilhando, não só compartilhando essa entrevista nas suas redes sociais, mas vendo, esse material fica disponível, tá, a gravação na íntegra, o vídeo na íntegra, no YouTube, no nosso canal de vídeo, só de botar Tutameia, que chega lá, mas aqui vai o endereço completo para não ter dúvidas, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas, e também as informações estão disponíveis no nosso site tutameia.jor.br, com o que a gente se encaminha para o nosso bordão político-poético de encerramento, que a Eleonora apresenta. Que é o nosso tradicional contrapoema do Augusto de Campos, que eu ponho na telinha agora, o contrapoema Lula Livre. Lula Livre. Lula Livre.